ainda que esteja tudo seco, quebrado, caindo aos pedaços, o Senhor nos ensina a profetizar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, o Senhor me direcionou aqui na palavra de Ezequiel, capítulo 37, onde ele leva Ezequiel lá para o vale de ossos secos. E ele pergunta lá para Ezequiel: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Amém? Então Ezequiel foi levado lá para esse lugar, para esse vale de ossos secos. E Ezequiel viu ali uma visão terrível. Pensa aí como era terrível, como foi terrível essa visão de ver um lugar cheio de osso, cheio de caveira lá, de tudo seco, tudo, o braço para um lado, só as caveirinhas lá. Pensa aí como deve ter sido horrível. E aí, então o Senhor manda ele profetizar. Profetiza aí, Ezequiel. Você acha que esse vale de ossos aí pode viver de novo? Você acha que pode voltar tudo pro lugar, se encontrar e formar um ser humano de novo? Pode ter vida de novo? Pode sair vida desse lugar? E Ezequiel falou: Senhor, só tu sabes. Só tu sabes. E aí Ezequiel obedeceu. Profetizou aquilo que o Senhor estava mandando ele profetizar. E Ezequiel profetizou. E antes de profetizar, ele parou para ouvir, para escutar. Ele não profetizou coisa da cabeça dele. Ele profetizou aquilo que ele ouviu do Senhor. E muitas vezes eu e você, nós precisamos disso. Profetizar a palavra de Deus, mas primeiro parar para ouvir aquilo que o Senhor está falando com a gente. Porque nós precisamos profetizar, mas profetizar a vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor, Pai? É para eu profetizar o quê? Declarar o quê? E para isso a gente precisa calar as vozes do nosso ambiente, calar as vozes ao nosso redor, calar a nossa própria voz interna e ouvir o Senhor. Ouvir. Lá em Apocalipse fala assim, que aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então é importante que a gente pare para ouvir o Senhor. O Senhor quer sim que a gente profetize, que a gente seja intencional naquilo que o Senhor tem para nós, no propósito que o Senhor tem para nós. E o Senhor tem um propósito para a gente fazer. Não é uma única coisa a vida inteira, mas a gente vai vivendo com o Senhor de obediência em obediência. E a gente precisa ouvir, ficar com o coração sensível para a voz do Espírito Santo, para o sussurro suave do Espírito. E lá em Ezequiel 36, versículo 26, diz assim: Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os meus mandamentos. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, tem uma promessa aqui. Tem uma promessa. E quando o Senhor pega Ezequiel e bota lá dentro do vale de ossos secos, Ezequiel olha aquilo ali, aquela situação, e a gente vê também aqui lendo a Bíblia e fala: nossa, não tem jeito mais para isso não, já está tudo morto, já está seco. Tem versão da Bíblia que fala assim, são ossos sequíssimos, está tudo sequíssimo ali. Então, só Deus mesmo para saber se aquilo ali voltaria à vida ou não. Então Ezequiel obedece lá no versículo 7. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei. Ezequiel ouviu e depois profetizou. Então profetizei, conforme a ordem que eu havia recebido.
A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. E o Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei a sepultura deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. Então, ainda que alguma circunstância da sua vida tenha chegado ao final, tenha acabado, tenha morrido muitas vezes, eu não sei o que morreu aí na sua vida, se foi a sua vida espiritual, conjugal, sentimental, eu não sei o que está seco na sua vida, mas o Senhor nos ensina a profetizar, assim como Ezequiel fez. Profetiza, declara a palavra de Deus, profetiza que o Senhor muda a situação, profetiza que o Senhor vem com o Espírito Santo de Deus e faz viver de novo, traz vida novamente. Profetiza e toma posse dessa promessa também, assim como ele diz ali no Ezequiel 37:26, que aonde tem um coração endurecido, aonde tem um coração desanimado, abatido, fechado para o Senhor, que haja vida, que haja um coração de carne, obediente ao Senhor, um coração fiel ao Senhor, fiel às leis do Senhor, um coração que ama a Deus. Então nós precisamos profetizar. Deus, eu estou desanimada hoje, eu não estou querendo buscar o Senhor, mas eu profetizo em nome de Jesus que essa situação vai mudar. Que eu vou buscar o Senhor, que eu vou ter força, ainda que eu não tenha, mas eu vou rastejando e eu vou profetizar em nome de Jesus na minha própria vida. E também na vida da minha família, da minha casa, do meu esposo. Em nome de Jesus, nessa situação aqui, nesse problema, eu profetizo em nome de Jesus que esse problema vai ser resolvido, e você fala o nome do problema, fala que você tem um Deus que resolve todas as coisas, porque Ezequiel aqui estava vendo uma situação impossível, estava vendo um vale de ossos sequíssimos, um vale de ossos secos, uma coisa impossível. Mas há algo difícil para Deus? Há algo impossível para Deus? Muitas vezes o que vai ser difícil vai ser a nossa fé praticada, vai ser a nossa incredulidade. E Deus quer que a gente lute contra a nossa incredulidade, que a gente tenha fé. E para isso a gente precisa orar e pedir: Senhor, me ajude a crer, me ajude a crer. Assim como aquele homem lá que foi com o filho endemoniado e levou para os discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. E aí o Senhor falou: homens de pequena fé, homens de pequena fé. E aí eles falaram depois: Senhor, então me ajude a crer, aumenta a minha fé. Então essa precisa ser a nossa oração: aumenta, Senhor, a nossa fé, aumenta a minha fé, que eu possa ver que o Senhor vai trazer vida para esse vale de ossos secos que está na minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus. E além disso, o Senhor também quer que a gente se aprofunde na palavra de Deus e que nós sejamos como os rios de águas vivas do Senhor. Tem um rio que flui, assim como fala lá em Ezequiel capítulo 47. Um rio de águas vivas que limpa toda a sujeira, que limpa todo o pecado. Então nós precisamos sair das águas rasas, porque o Senhor está fazendo coisa nova. Como ele diz lá em Isaías 43. Estou fazendo algo novo, vocês não percebem, vocês não veem. Eu vou abrir caminhos no deserto. Riachos vão surgir do ermo, sim, no ermo. Deus faz isso, Deus faz o impossível. Mas nós precisamos nos colocar na posição, alinhados com rios de vida do Senhor, alinhados com a palavra de Deus e mergulhar mais na palavra do Senhor, como lá em Ezequiel 47. Tem as águas no tornozelo, as águas no joelho, as águas na cintura e as águas onde o nosso pé não alcança mais, onde a gente não tem o controle, que ali é só você nadando ali mesmo, nos rios do Senhor. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, que a gente profetize, que a gente viva esse algo novo que o Senhor tem para nós, mas que a gente se aprofunde na palavra de Deus. É tempo de mergulhar na palavra de Deus, é tempo de mergulhar nos rios do Espírito Santo de Deus e deixar o Espírito conduzir. Assim como Ezequiel parou para ouvir o sussurro do Espírito Santo, para ouvir aquilo que o Senhor estava falando antes de profetizar, nós precisamos parar também para ouvir aquilo que o Senhor está falando com a gente,
para ouvir, e a gente precisa se aprofundar, desligar as distrações, sair um pouco das redes sociais, parar para gastar tempo com Deus, gastar tempo na presença do Senhor, porque Ele quer nos encher. O Senhor quer cumprir a promessa dele lá de Joel 2 e derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, assim como fez aqui no Vale de Ossos Secos. Pode ser que a gente olhe assim para a situação do mundo, do nosso país e vê assim, poxa vida, mas ninguém liga mais para Deus. É um vale de ossos secos, parece que é só confusão, é só guerra, é só briga, é só escândalo. Mas o Senhor tem algo novo para fazer e o Senhor conta comigo e com você para profetizar, para declarar a palavra do Senhor, para a gente mergulhar e se aprofundar, sair do raso, mergulhar na palavra do Senhor, porque Deus tem promessa antiga para cumprir. Deus tem promessa. E tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Mas que eu e você, a gente venha parar para ouvir o Senhor, parar para passar tempo com o Senhor e profetizar a vontade do Senhor sobre a terra. A gente já pode viver o céu aqui na terra. A gente já pode experimentar mais do Senhor aqui. Deus tem medidas novas para a gente viver, para a gente se aprofundar nele. Sair da água rasa, sair da água ali barrenta e ir para as águas do Espírito Santo de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos nascer de novo no Espírito, nós precisamos ser cheios do Senhor, voltar a sonhar os sonhos de Deus, voltar a ter as visões do Senhor, a profetizar a vontade do Pai e não a nossa. Que a gente a gente negue a nós mesmos para a gente viver os planos do Senhor, porque os planos dele são melhores do que os nossos. São melhores, infinitamente melhores. Os planos do Senhor são melhores, a vontade dele é melhor. E ele tem bons planos para nós, como está lá em Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que tenho para vocês, de te dar um futuro. Deus tem tudo preparado, Ele não perdeu o controle de nada. E Ele vai cumprir a palavra dele em nome de Jesus. Ali em Ezequiel 37:22 diz assim: farei deles uma só nação na terra, nas montanhas de Israel. Eles terão um só rei para governá-los, e não serão mais divididos entre duas nações, nem separados em dois reinos. Ou seja, Jesus é a promessa do Messias que já veio e que vai voltar. É Jesus. É um só reino, um só rei e uma só esperança. A nossa esperança é Jesus. No 26 diz assim: farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles, e ali ficará para sempre, assim como o Senhor prometeu lá em Apocalipse 22, a Nova Jerusalém. Viverei ali com eles e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quando eu puser o meu templo ali, para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, Senhor, serei o povo de Israel. E eu, Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. Nós também somos o Israel de Deus, nós também somos os filhos e filhas amados do Senhor. Nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Então, que a gente venha profetizar a palavra do Senhor, que a gente venha parar e mergulhar nos rios de águas vivas do Senhor. Porque se a gente tiver plantado junto a esse rio de águas vivas, como diz lá no Salmo número 1, Salmo 1, capítulo 3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Então, que a gente venha ser como essas árvores plantadas à margem desse rio que flui do trono de Deus. Que esse rio do Espírito Santo de Deus inunde a sua vida, que você possa ir nadar de braçada nesse rio do Espírito Santo do Senhor, porque essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Que a gente venha se aprofundar mais no Senhor. Ai, mãe, como é que eu faço isso? Renuncia. Renuncia a televisão, renuncia. Planeja o seu tempo com o Senhor.
Diz não para tudo que te distrai da palavra de Deus e mergulha nesse rio, porque o Senhor tem coisas novas para fazer, o Senhor tem promessa antiga para cumprir, o Senhor tem novidade de vida para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Então profetiza, profetiza. Se você não tem um tempo agora, profetiza que você vai ter. Se você está desanimado agora, profetiza que você vai se animar em nome de Jesus. Eu profetizo que os rios de vida fluirão do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa, através de você, na sua família, em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, que a gente flua nos rios do Espírito Santo de Deus, porque não é pela nossa força, não é na força do nosso braço, mas é através do Espírito Santo de Deus, que a gente esteja atentos e atentas à voz do Espírito Santo de Deus, ao sussurro suave do Espírito Santo do Senhor. Ele tem mais para mim e para você. Ele quer que a gente desça mais na presença dele, que a gente vá lá para o nosso lugar secreto com ele, porque ele espera a gente todo dia. Ele espera a gente todo dia. Então que você desperte, que nós sejamos despertados em nome de Jesus, para estar com o Senhor todo dia, para a gente queimar de amor pelo Senhor todo dia, para que a gente busque o azeite, o óleo extra, que a nossa lamparina esteja acesa pelo Senhor todos os dias, em nome de Jesus, até que Ele venha, e Ele vem sem demora. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.